Vamos falar agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde fez o terceiro alerta em um ano para o risco de explosão de casos de malária aqui no Brasil e nos países vizinhos. A gente vem acompanhando bem esse assunto aqui no Bom Dia Brasil. A OMS diz que o governo reduziu os recursos usados no combate à doença. Vamos falar sobre isso então com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Juliana, bom dia. O que o Ministério da Saúde diz? Qual é a explicação? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, o Ministério da Saúde deu uma explicação geral. Disse que os investimentos em 5 anos foram de 46 milhões de reais, mas não detalhou os gastos por ano. E aí que está o problema. Segundo investigadores, ano a ano, o governo foi deixando de dar prioridade no combate à malária. O sintoma... Rapaz, uma dor nas pernas, uma fraqueza. É malária. 99% das pessoas que pegam a doença moram na região norte. O Brasil tinha conseguido diminuir os casos. De 2010 até 2016, caiu ano a ano o número de doentes. Mas, para tristeza dos pesquisadores, a malária voltou com força. De 2016 para 2017, uma explosão. De 129 mil atendimentos para 193 mil, 64 mil registros a mais. A Organização Mundial da Saúde chamou atenção essa semana para o aumento de casos de malária. Foi o terceiro alerta. Em fevereiro desse ano e em janeiro do ano passado, a OMS já tinha pedido para países como Brasil e Venezuela intensificarem as ações de vigilância. Há uma preocupação de que os casos da Venezuela possam piorar a situação da doença aqui no Brasil. Segundo a OMS, a Venezuela, para o estudioso em medicina tropical da Universidade de Brasília, o aumento de casos aqui não tem como explicação apenas a entrada dos venezuelanos fugidos da crise. Segundo ele, o principal motivo foi o descuido do governo. A perda dessa prioridade leva, sem dúvida, a uma redução de recursos humanos, materiais e financeiros. O Ministério da Saúde rebate, diz que vem trabalhando para conter a malária, tratar os casos e fazer diagnósticos. E diz que a culpa pelo aumento não é do governo federal. O que a gente observa é que houve mudança de gestão em alguns municípios e essas mudanças é que podem ter determinado, uma vez que muitos municípios dessa região conseguiram fazer o combate de acordo com o que estava previsto, mas tivemos aumento em outros municípios que foram observados também. O Bom Dia Brasil pediu dados detalhados, ano a ano, do orçamento usado para o combate e prevenção da malária. O Ministério da Saúde disse que os investimentos entre 2012 e 2017 foram de 46 milhões de reais para os estados com mais casos da doença. Insistimos, mas o Ministério não detalhou os gastos a cada ano. Problema apontado pelos pesquisadores. Esse relatório da Organização Mundial de Saúde do ano passado mostra que o dinheiro usado pelo Brasil para o controle da a metodologia e a base de dados da OMS usada para o cálculo. Disse também que repassa à organização todos os dados solicitados para análise. Desse ano, mas os números das secretarias estaduais mostram o avanço. No Amazonas foram mais de 18 mil casos de malária de janeiro a março, um aumento de 34% comparado com o mesmo período do ano passado. No Pará, de janeiro a abril, foram 11.309 casos, mais que em todo o ano de 2014. Em Roraima, só no primeiro trimestre foram 5.750 casos. Em Cantá, cidade da Laurem, de cada 10 exames, 8 confirmam a malária. Estava gestante, agora no período de janeiro, tive a bebê dia 28 de janeiro e já tive ela com malária. O Ministério da Saúde diz que manda recursos mensais para ações de vigilância em saúde, que os recursos aumentaram nos últimos anos. Mas o fato, né, Ana Paula, que a gente está vendo aí que o número de casos vem aumentando, né? E de uma doença grave e que vinha sendo controlada, né, Juliana? Agora a coisa degringolou toda. Vamos seguir acompanhando.